Pessoal, a gente está falando sobre princípios, agora nós estamos na parte 3 aí, ok? Então agora a gente vai falar sobre o princípio da publicidade. O princípio da publicidade não tem nada de novo com relação ao que nós já vimos aonde? Lá na Constituição Federal nós tínhamos lá o que? Os princípios expressos, lembram? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a publicidade já estava presente no artigo 37, caput da Constituição Federal. Agora na Lei 8666, nós vamos ter o quê? Vamos ter eles? Agora vamos ter esse aqui, ó, TIMP. Eu troco o E da eficiência pelo I da igualdade. Então nós temos aí a legalidade, impessoalidade, moralidade, a publicidade e o I da igualdade. E por último nós vamos ter aí o PJV, que é o que? Probidade administrativa, julgamento objetivo e, por fim, a vinculação a instrumento convocatório. Então agora a gente está vendo quem? A publicidade, obviamente, ok? Então veja, por que serve a publicidade? Então, primeiro, a gente está num país que é republicano. O que significa republicano? Res pública, ou seja, coisa pública. Então nós estamos administrando coisa pública. Se nós estamos administrando coisa pública, nós vamos ter o quê? Que dar uma transparência. Temos que os nossos atos, então, eles devem ser acessíveis a todo e qualquer cidadão. Essa é a regra. A gente viu que temos as exceções, na licitação não vai ter, certo? Vai ter exceções muito pontuais no quesito, por exemplo, na sigilo das propostas. Enquanto elas não forem abertas, elas são sigilosas, mas depois vão se tornar públicas aí, dado o princípio da publicidade, ok? O princípio, então, para que serve esse princípio na licitação? Observe que a licitação ela serve para que ela antecede uma aquisição, ela antecede uma contratação de uma empresa. Então, vai anteceder o que? Um dispêndio, vai anteceder um gasto. Então, nada mais plausível de que esses atos sejam o quê? Públicos, sejam dado a transparência. Para que isso? Para homenagear aí a fiscalização. Então, para que os atos sejam fiscalizados. Então veja aí como a mídia tem nos ajudado nas fiscalizações, como a mídia tem contribuído para o correto, para a eficiência do gasto público, evitando desvios, corrupção, etc. nesse sentido. Então, os atos sendo públicos, eu consigo ter uma fiscalização, ok? Principalmente no bojo aí da licitação, ok? Então, essa fiscalização ela vai ser tanto pelos controles externo e interno de cada poder, como também no caso aí do controle popular ou chamado controle social, ok? Então seria isso. Mas o artigo 4º ele vai trazer uma situação da Lei 8666 que vai dizer, olha, todos quantos participarem da licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido em lei. Agora, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento. Qual é a condição? Pode acompanhar? Pode, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Então os trabalhos eles são públicos, ok? Vai estar sendo prestigiado aí sempre a transparência. Vale destacar então que o conceito publicidade, olha só, não se resume às publicações na imprensa oficial ou no jornal de grande circulação. Pode cair uma questão relacionada a isso? Pode. Então tome cuidado. Por quê? É possível, olha só, no caso da carta convite, então é possível que dê publicidade de determinado ato em processo licitatório, mesmo que não haja a publicação deste. Então isso daqui, esta frasezinha aqui, ó, que está em vermelho, o examinador adora colocar em prova e derruba muito candidato bom.
Então é possível que se dê publicidade a determinado ato em processo licitatório, mesmo que não haja publicação desse. Correto ou não? Correto. Por quê? Na modalidade de na licitação, modalidade convite, fica dispensada a publicação do instrumento convocatório, que é a carta convite. Então, mas isso não quer dizer que não ocorreu aqui a publicidade, porque essa publicidade vai ter que estar afixada essa carta convite nos quadros de aviso aí do órgão, certo? Então o órgão que está promovendo aí a modalidade de licitação convite vai afixar no seu mural a carta convite lá, contendo lá todas as diretrizes e relacionadas aí à licitação, ok? Que mais? Vinculação ao instrumento convocatório. O que significa isso? Vinculação, a gente já viu algo parecido com isso. Que era um ato vinculado, era um ato obrigatório, lembra? Então agora a gente vai pensar o quê? Estou vinculado ao instrumento convocatório. Então numa licitação, eu vou estar vinculado a esse instrumento. Qual é o instrumento? Ou é o edital, que vai ser a regra da licitação, tal como ocorre no concurso público. Lá no concurso público não tem lá. Lembre que concurso público em nada tem a ver na lei 8666, ok? Eu estou só trazendo como um exemplo, então fique bem claro. Mas eu estou trazendo só para dizer que o instrumento vinculatório lá seu não seria o edital, é só um paralelo para você lembrar. Lá vai ter o dia da prova, local da prova, quanto que vale cada questão, então a pontuação, os pesos de cada uma, se vai ter curso de formação, não vai ter curso de formação, ou seja, vai ter as regras. Essas regras vinculam tanto a administração quanto o candidato. Trouxe o paralelo, agora retomando para as licitações, agora a gente vai fazer esse paralelo. Vinculação ao instrumento convocatório. O edital vai vincular também quem? O fornecedor. Então, só o fornecedor ou a administração também? Os dois. Por que ele vai vincular? Para que a administração não comece a criar regra no meio do jogo, vamos colocar entre aspas ali, começa a criar regras que não estavam contempladas no instrumento convocatório, e isso pode frustrar quem? A isonomia, a impessoalidade, a igualdade, até mesmo a probidade administrativa. Então ele pode estar frustrando, pode estar ferindo um dos princípios se eu não esteja ali vinculando a administração. Então, para que eu evite que ocorra essa infringência nos princípios, eu coloco o que? A vinculação no instrumento convocatório, ok? Então veja, a licitação é um procedimento essencialmente o que? Vinculado, então não tem muita margem para que o examinador, estou ficando maluco, para que o administrador, para que o gestor público consiga trazer um maior grau de liberdade. Ele não consegue isso porque ele vai estar mais restrito, certo? Vai estar mais restrito ali ao que os atos trazem, que o que? É a vinculação. Então ele vai ter muito menos liberdade. Qual é a liberdade que ele vai ter? No máximo uma pequena liberdade aí, concentrada em especial na elaboração do instrumento convocatório, que é o edital, carta convite. Por quê? Como que funciona essa pequena margem? No edital, você vai colocar lá o que? Por exemplo, local de entrega. Local de entrega, você pode ter duas sedes, pode optar por uma sede 1 ou uma sede 2, está trazendo o que? Uma margem. Você pode optar também pelo que? Prazos dessa entrega. Então você pode colocar 30 dias, razoável, né? 15 dias após a emissão da nota do empenho. Você pode colocar também dias da entrega, segunda, quarta e sexta, horários da entrega após as 14 horas, antes das 18. Então veja que eu estou tendo uma liberdade concentrada, em especial na elaboração do instrumento convocatório, ok? Agora, eu
elaborei o meu instrumento convocatório, então agora a regra é o que? Agora eu não mexo mais, agora eu me vinculei a ele também, ok? Então veja, uma vez elaborado o instrumento convocatório, a administração encontra-se plenamente vinculada aos seus termos. Então eu não posso mudar a regra do jogo no meio do jogo, certo? Então não podendo dele se afastar. Esse princípio inibe a criação de novas regras, como nós já falamos, e pode estar essas novas regras, inclusive, poderiam ter a possibilidade de estar infringindo aí os princípios implícitos e os explícitos, ok? O que mais? Então, não posso mudar de modo a não surpreender os licitantes. Agora, olha o que o STJ fala. O poder discricionário da administração esgota-se, ou seja, vai findar com a elaboração do edital de licitação. A partir daí, nos termos do vocábulo constante da própria lei, a administração vincula-se estritamente a ele, ou seja, vai ter que estar observando estritamente o que está previsto no edital. Quem fala isso? STJ, perfeito? Então veja, a administração pode alterar os termos do edital se ela está em contravinculada? Resposta sim. Sim, pode alterar, mas nós temos o quê? Nós temos algumas condições, certo? Não é assim também para sair alterando, mas a administração também ela não pode ficar aí amarrada a algo, por exemplo, que ela tenha elaborado de uma forma incorreta, certo? Então veja, o fato da administração encontrar-se vinculada ao instrumento convocatório não significa sobremaneira transformar o edital em algo imutável. Então eu posso mudá-lo. Qual é a condição? É antes do que? Da sessão pública, certo? Terminado a fase da sessão pública, posso mudar em caso muito específico, ok? Então qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que deu o texto original, reabrindo-se os prazos inicialmente. O que significa isso? Significa, por exemplo, dizer que eu fiz um edital, no edital eu coloco algo que depois eu verifico que eu preciso alterar. Então faço um edital B, certo? Exemplo, para ficar mais fácil, vamos colocar aqui, vamos supor que eu coloquei aqui, estou comprando material de expediente, por exemplo, coloquei 100 canetas, mas eu errei, era para ser 10.000 canetas. Então isso vai alterar a formulação das propostas? Vai. Se vai alterar a formulação das propostas, isso vai ser o quê? Vai ser reaberto então os prazos. Então se eu estou falando de um pregão, eu tenho que começar novamente a contagem dos 8 dias úteis, ok? Porque eu não posso, passado por exemplo 7 dias, aí eu altero o edital, o pessoal vai dar os lances e nem observa que eu alterei as regras, certo? Porque eles já tinham lido e alguma regra mudou no meio do caminho e ele está com o edital antigo. Não. Então se vai alterar a formulação da proposta, então eu vou precisar fazer o quê? Reabrir os prazos, perfeito? Por fim, aí nós temos que o julgamento objetivo. Julgamento objetivo guarda estreita ligação com os princípios da impessoalidade e a vinculação do instrumento convocatório. O que significa isso? Por exemplo, eu não posso colocar, vamos supor, uma cadeira, certo? Eu coloco uma cadeira, perfeito, essa cadeira aqui, ela vai ter aí uma amostra, a empresa vai ter que me fornecer uma amostra. Esse julgamento objetivo agora vai ser o quê? Vai ser em cima da empresa, vai ter a empresa A, vamos supor, a empresa B e a empresa C, correto? Então veja, a empresa A, eu acho ela interessante, eu conheço os fornecedores, me entregam no prazo. A empresa B já me deu problema, já me entregou produto fora do prazo, produto de má qualidade, já tive problema com eles. E a C eu não tive problema. Nota, a B nesse nosso exemplo vai ganhar, certo? Ganhou.
o que eu vou fazer? Não, eu vou desclassificar a empresa B. Por quê? Porque eu não gosto dela. Por quê? Já me deu problema. Posso fazer isso? Não, se eu fizesse assim, eu estava ferindo alguns princípios, entre eles aí o da impessoalidade, da igualdade, até da probidade administrativa. Então, para que não ocorra isso, vai ter lá o que? A descrição do objeto. Então, a descrição vai ter lá, por exemplo, espaldar alto, que é o encosto, encosto de cabeça, medidas dele, medidas do assento, material aqui do pistão, rodinhas, quantas rodinhas, qualidade do material, quanto a pintura, qual tipo de pintura, quantos microns de pintura. Ou seja, agora eu vou avaliar a amostra, não interessa quem é a empresa. Perceba que agora eu vou olhar assim, ela atende isso? Atende. Atende isto? Sim. Isto? Atende. Não atendeu? Não atendeu. Objetivamente, não interessa se é a empresa B, se é a empresa A ou é C. Se ela não atendeu alguns dos requisitos que estão aí objetivamente descritos no meu edital, eu desclassifico a empresa. Perceba, olha só que muitos órgãos colocam de forma errada. De forma errada vão colocar lá, por exemplo, caneta, vai comprar lá caneta, certo? Quando ela coloca caneta, ela coloca lá marca, tipo. O que ela está dizendo aqui? Ela pode ter indicativo de marca? Indicativo de marca, sim. Ela não pode dizer que precisa da marca tal. Então ele está dizendo assim, ó, olha a marca tipo Faber-Castell, Bic. Posso fazer isso? Sim, eu estou facilitando a vida do fornecedor. Estou dizendo assim, ó, se você me mandar essas marcas, elas já estão o quê? Pré-aceitas, já estão pré-qualificadas. Então eu não vou precisar fazer o que? Uma análise na amostra. Só que daí que o pregoeiro ou a equipe que elabora o TR faz, termo de referência faz? Aí coloca assim, ó, ou D igual, ainda ou superior qualidade. Agora virou objetivo ou subjetivo? O que é igual qualidade a Bic? O que é igual qualidade a Faber-Castell? Eu venho aqui e entrego lá a caneta, lá marca CIS. E aí? Você vai me desclassificar? Você vai me excluir da licitação? Por quê? Quem me diz que ela é igual qualidade ou de qualidade superior? Percebe? Então, percebe que no meu edital eu vou ter que trazer de forma objetiva qual é o material que eu preciso. Então, a descrição do material tem que ser precisa, suficiente e clara, de modo que o princípio do julgamento objetivo guarde estreita relação com os princípios da impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Determina que a administração se balize em critérios, aqui separa, objetivos, previamente definidos no instrumento convocatório. Então, nesse caso aqui, não tenho nada previamente definido. Então, como que eu vou dizer que essa caneta é pior qualidade? Qual critério que eu estou utilizando se eu não coloquei, não fiz constar no meu edital? Então, por isso que o princípio do julgamento objetivo ele deve estar presente nas licitações. Perfeito? Continuando. De acordo com o julgamento objetivo, a margem de apreciação subjetiva deve ser mínima na condução dos procedimentos da licitação. Então sempre vai ter uma margem subjetiva mínima. Sim, sempre vai ter uma margem subjetiva mínima e não tem jeito, ok? Na condução dos procedimentos, sendo vedada a utilização de qualquer elemento ou critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes, ok?
Então olha que o artigo 44 vai falar: no julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por essa lei, ok? Então, essa margem pode ter, ela é praticamente nula, certo? Como assim? Por exemplo, quando eu tiver fazendo ali a especificação do material, por exemplo, tem o TR, termo de referência, eu vou fazer a especificação do objeto e eu coloco lá, por exemplo, alguns critérios, certo? Esses critérios eu posso estar utilizando para fazer o julgamento. Então, um critério que ele não afete diretamente a qualidade daquele bem, ele pode ter uma apreciação subjetiva? Pode. Exemplo, eu estou comprando um ar-condicionado, certo? 12.000 BTUs, e aí o cara me entrega lá, só fala que é 12.000 BTUs, e aí ele coloca aqui que ele é inverter, ou seja, aquele que chega a uma temperatura, ele acaba desligando para economia de energia, certo? E aí eu não contemplei essa situação. Ela é melhor qualidade, essa característica do bem, ela é vantajosa para a administração? Sim, então vai ter essa apreciação subjetiva, muitas das vezes vão ter, certo? Mas temos que cuidar, porque esse critério, ele não pode ocorrer como elemento, como critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo, que frustre aí o princípio da igualdade, ok? Que nós tínhamos para falar é isso. Um grande abraço, até a próxima.